Eu queria que você estivesse abrindo a sua Bíblia, a palavra de Deus em 2 Crônicas 20. A gente vai ter a participação de Márcio hoje aqui nas leituras, né? Então, para aquecer, eu já vou pedir para que ele esteja lendo do versículo 1 ao versículo 3, 2 Crônicas 20. 2 Crônicas 20 faz parte da minha vida. Por alguns anos eu liderei um grupo de meninas aqui da igreja e com certeza elas estão agora se ouvindo, lembrando Josafá. Josafá faz parte da minha trajetória. A oração tão curta, mas impactante de Josafá já fez muito parte de muitos momentos da minha caminhada cristã. E diz como, Márcio? 2 Crônicas 20, do versículo 1 ao 3. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar e em Engedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Você pode repetir comigo, mesmo de máscara, você pode repetir assim comigo: Josafá teve medo? Josafá teve medo. Somos congregacionais, somos organizados para a glória de Deus. Em nome de Jesus, eu profetizo isso, né, Adriano? Então vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Josafá teve medo. Josafá teve medo. Contextualizando. O rei Josafá desfrutava de um tempo de paz e prosperidade. Era um homem piedoso e o povo servia a Deus. Josafá colocou o reino de Deus numa maior ordem espiritual do que qualquer outra época, desde os tempos de Salomão. Estabeleceu juízes e lhes deu os princípios para governarem. Prestação de contas a Deus, integridade e honestidade, lealdade a Deus, preocupação em ser justo, coragem, tudo ia bem no reino Josafá. Mas, contudo, todavia, como essas conjunções adversativas geram alguns frios em nós, tensões. Mas, porém, a descendência de Ló, ou seja, Moabe e Amon, localizados a leste do Jordão, e aqueles de Edom até o Sim, até o sul, a descendência de Esaú, tinha como objetivo remover Josafá do trono. A cidade estava cercada por 3 inimigos. Você pode repetir isso comigo? A cidade estava cercada por 3 inimigos. No 3, 1, 2, 3. A cidade estava cercada por 3 inimigos. A derrota esmagadora parecia inevitável. Às vezes, nós não estamos cercados por 3 inimigos, mas as circunstâncias não se mostram favoráveis. Às vezes, não estamos cercados por 3 inimigos, mas o nosso coração está angustiado. Às vezes, não estamos cercados por 3 inimigos, mas a nossa alma está inquieta. Josafá teve medo. O medo faz parte da vida humana. Revela nossa limitação e fragilidade. O medo pode nos livrar de perigos ou pode nos paralisar diante das situações. Josafá ficou com medo diante da notícia de que seu reino seria atacado por forças muito grandes. Diante das ameaças à vida, é natural que sintamos medo. O medo é uma resposta emocional que surge em consciência
O medo é um estado emocional que surge em resposta à consciência perante uma situação de eventual perigo. É uma reação de defesa instintiva, inconsciente, que deve ser reconhecida e ponderada. Para assim contribuir nas ações de sobrevivência. O medo faz parte. O medo nos ajuda na autopreservação. Rebeca, sim. Mas a questão não é ter medo. A questão não é essa. A questão é como estamos lidando. Certa vez um jovem chegou para um sábio e perguntou para ele: qual é a diferença entre o remédio e o veneno? E o sábio retribuiu a pergunta e disse: meu jovem, qual a diferença para você? E aquele jovem, impulsivamente, instantaneamente, imediatamente responde: ah, fácil. A diferença entre o remédio e o veneno é porque um mata e o outro cura. E aí aquele sábio, com toda a sua sabedoria, respondeu: não, meu jovem, o remédio pode matar. E o veneno pode curar. O antídoto, de onde ele vem? E aí ele diz para aquele jovem: a resposta está na dosagem. A dosagem. O medo pode ser um freio que impede você de cair em abismos. Mas o medo também pode ser a muralha que inibe a sua caminhada. Josafá teve medo. Mas Josafá teve medo em que dosagem? Qual foi a dosagem de medo de Josafá? Estamos numa escola dominical. Então, a escola dominical remete-se ou faz a gente pensar que há uma interação. Então, eu quero que você interaja agora comigo. Qual foi a dosagem de medo de Josafá? Adequada, inadequada, paralisante? Tia, qual foi a dosagem de medo de Josafá? Controlada. A gente sempre bota os pastores, né, e quem está na frente, na sinuca de bico. Então vamos lá. Pastor André, qual a dosagem de Josafá? Equilibrada. Rebeca, o que você quer dizer? Eu quero dizer assim, irmãos, nós temos medo. É uma resposta. Como a própria definição. É um estado emocional que surge em resposta. Mas a questão é como anda a dosagem desse medo. Como anda? Esse medo tem interferido de que forma? E Josafá vai nos mostrar exatamente, porque Josafá, ele não paralisou, Josafá, ele buscou uma ação, Josafá se voltou para aquele que tem todas as coisas sob o seu controle, que nada sai do controle dele. Josafá teve medo. A verdade é que o medo, ele chama a nossa atenção para a situação. Mas a grande questão nesta manhã não é essa, se temos ou não medo. A grande questão é para onde os nossos olhos se voltam diante do medo. Você pode repetir isso comigo? Eu vou falar a frase para você saber qual é. Para onde os nossos olhos se voltam diante do medo. Vamos lá, congregacionais. 1, 2, 3. Para onde os nossos olhos se voltam diante do medo. Eu vou fazer uma coisa aqui que meu pai não gostava muito. Eu não sei para que esse povo ficar falando um para o outro, né? Mas eu vou pedir para que você, que esteja com o seu familiar perto, você pegue, se for familiar. Se não for, você fala para você mesmo. Se for seu familiar, eu quero que você pegue na mão dele. E olhe bem. Diga assim, para onde os seus olhos têm se voltado? Porque não podemos negar que as notícias nos assustam.
que a incerteza sobre o amanhã nos atemoriza. Não podemos negar que somos bombardeados todos os dias, não só por coronavírus, mas por tantas incertezas. Não podemos negar que nosso coração faz planos, mas muitas vezes a caminhada não segue como a nossa mente, como nós planejamos, e isso nos dá medo. Mas a questão aqui não é se temos ou não, se sentimos ou não. A questão é para onde os nossos olhos têm se voltado diante do medo. Oh, Josafá ora, Josafá confessa a sua pequenez, a sua fragilidade, a sua limitação. Josafá diz assim: olha, Deus, eu não sei o que fazer. Sabe o que significa isso? Oh Deus, eu estou inquieto, desconfortado, fragilizado. Mas assim como as conjunções adversativas, elas causam um arrepio na espinha, as conjunções adversativas também mudam o cenário, mudam a perspectiva, mudam a direção. Mas logo Josafá conclui a sua frase e diz: mas os meus olhos estão postos em ti. Ele estava dizendo assim: Senhor, eu tenho medo, mas esse medo não me paralisa, esse medo não me detém, porque os meus olhos estão postos em ti. Aleluia, aleluia. Então aqui a questão se transforma. Não é a dosagem de medo de Josafá. A questão aqui se transforma. E pensamos assim: não é não sentir medo, mas o que estamos fazendo com o nosso medo. Somos humanos, e o Senhor colocou em nós, o próprio Deus colocou emoções. E você sabia que cada uma dessas emoções tem uma função? Certa vez, eu estava no centro e me encontrei com uma pessoa que tinha perdido o seu pai. E alguém chegou, ela estava triste. E a pessoa chegou e fez: não fique triste não. Eu entendo aquela colocação do não fique triste não. Mas gente, ficamos. É passageiro. Né? Temos medo. Emoções que foram colocadas em nós, cada uma com uma finalidade. Então aqui não é não sentir medo, mas o que estamos fazendo com o medo. Para um pouquinho aí. O que você está fazendo com o medo? Eu queria convidar você a fechar os seus olhos nesse momento e mergulhar no seu interior. Você pode dizer: Rebeca, eu não tenho medo do coronavírus, eu não tenho medo dessa pandemia, eu não tenho, glória a Deus. Mas tem alguma coisa que você teme. Você teme o futuro. Para os ansiosos, não ter o controle gera medo. E eu queria que você mergulhasse em você e dissesse a você mesmo: eu tenho medo disso. Eu tenho medo disso. Isso me inquieta, isso me deixa desconfortável. E eu queria que você dissesse, ao identificar o seu medo, você dissesse assim: não é não sentir o medo, mas o que é que eu estou fazendo com ele? Ele está me paralisando? Ou ele está fazendo com que eu volte os meus olhos para aquele que tem o controle de tudo? Ele é um freio onde eu vou e procuro ser mais cauteloso? Ou ele tem impedido? Ou ele tem construído uma muralha que inibe a minha caminhada? Abre os olhos. Olha para mim. Mas a pergunta é: o que fazemos com o medo? Vamos ver o que Josafá fez. Márcio, por favor, com essa voz eloquente, essa voz conquistadora, né, pastor? Vai casar. Eu vou dizer assim: já casou com a obra. Não, isso aí dá muito, né, uma vida, né, não combina, né?
de celibato, né, pastor? Dizer assim, não... Então, vamos lá, Márcio. O versículo 3. Presta atenção o que Josafá fez com o medo dele. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Aleluia. O que foi que Josafá fez? Buscou o Senhor. Josafá apresentou. Josafá não camuflou o seu medo. Josafá não quis ser o super power. Não, Josafá apresentou a sua fragilidade. Mas ele não apresentou a qualquer um. Ele apresentou ao Deus Todo-Poderoso. O medo não deve tirar os nossos olhos de Deus e se voltar para as circunstâncias. Não! O medo deve levar e elevar a nossa oração, o nosso pensamento, os nossos olhos. Quer ver uma outra pessoa que teve medo e não soube lidar bem com o seu medo? Vamos lá abrir em Mateus 14, versículos 29 e 30. Eu ouvi muito tia Luzimar falar sobre essa passagem nos cultos bíblicos das crianças. Mateus 14, 29 e 30, Márcio. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Aleluia. Jesus disse o que para Pedro? Vem, vem, vem. E eu acho muito interessante, eu acho muito linda essa palavra, ela é bem nordestina. Reparando, observando, olhando. O que foi que Pedro atentou naquele momento? Pedro atentou para Jesus ou Pedro atentou para as circunstâncias que estavam ao redor dele? Pedro olhou para as circunstâncias. E qual foi a consequência disso? Afundou. Josafá teve medo, viu as circunstâncias, mas elevou os seus olhos. Qual foi a consequência disso? Diz, tia. A vitória. O medo não deve tirar os nossos olhos de Deus e voltar o nosso olhar para as circunstâncias, como aconteceu com Pedro. Josafá nos ensina como administrar os temores, as inquietudes, as angústias que querem assaltar o nosso coração com posicionamentos. E o primeiro posicionamento que Josafá nos ensina é buscar a Deus em oração. Como Márcio acabou de ler lá. Então Josafá teve medo e pôs a buscar ao Senhor. O reverendo Hernandes Dias Lopes, meu grande amigo, que não me conhece, mas eu o conheço muito bem. Ele diz assim, olha, orar é conectar o altar com o trono. A fraqueza humana, a onipotência divina. Orar é falar com aquele que está entronizado acima dos querubins e governa o universo. Não há nenhuma forma mais poderosa na terra do que a oração, pois a palavra de Deus diz que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Pela oração, situações humanamente irremediáveis acontecem. Ana orou ao Senhor e se tornou alegre mãe de filhos, plural, apesar de ser estéril. Deus derrotou um poderoso exército da Síria em resposta à oração do rei Ezequias. Este mesmo rei foi curado
curado de uma enfermidade mortal, em resposta ao seu clamor e às suas lágrimas, a oração aciona o braço do Todo-Poderoso Deus. Eu vou dizer isso novamente, meu irmão, para que o seu coração seja aquecido. A oração aciona o braço do poderoso Deus. Aleluia, aleluia. A oração é o pacto irrevogável do limitado com o suficiente. É a união do finito com o infinito. Você tem orado? Josafá buscou a Deus. Orou, jejuou. Segunda atitude, posicionamento que aprendemos com Josafá. Coloque a sua confiança em políticos. Coloque a sua confiança nas armas que você tem. Coloque a sua confiança nos planos que você tem. Não! Josafá nos ensina que a nossa confiança deve ser colocada em... A nossa confiança deve ser colocada em Deus. Márcio, lê para mim 2 Crônicas 20, do 6 ao 12. Acompanha. Fica com a tua Bíblia em 2 Crônicas. Porque a gente vai caminhar hoje nesse capítulo. Pode ir lendo já, viu, Márcio? 2 Crônicas 6 a 20. Ah, Senhor, Deus de nossos pais, disse: porventura, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra, e diante do teu povo de Israel, e não adeste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Aleluia, aleluia. Josafá se colocou de pé no pátio e orou pela nação, clamando pelas promessas de Deus, pela glória e pelos seus poderosos feitos. Em sua oração, Josafá reconheceu a soberania de Deus. No versículo 6 a gente vê isso. A aliança com Deus no versículo 7. A presença de Deus nos versículos 8 e 9. E a misericórdia de Deus no versículo 10. E a possessão de Deus no versículo 11. E a sua total confiança em
em Deus e nós não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Deus. Essa é a postura, esse é o posicionamento do cristão. Apele ao caráter de Deus. Confesse a sua incapacidade e coloque os seus olhos no Senhor. Confesse a sua incapacidade e coloque os seus olhos no Senhor. Neste momento, você pode estar se sentindo desencorajado. Nesse momento, você pode estar se sentindo com medo. Uma mistura de muitas emoções podem estar envolvendo a tua alma, o teu coração. Mas, porém, contudo, aleluia, a sua esperança está fixa no Deus Todo-Poderoso. Mas, porém, todavia, a sua esperança está fixa no Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Há uma canção que diz assim, olha, eu não vou cantar, né? Estou olhando para os montes, aleluia. Meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar os montes. Ele não descansa. Ele é o guarda de Israel. É o rei da terra. E é também o dono do céu. Eu estou olhando para os montes. Aleluia! Foi isso que o salmista diz. O nosso olhar precisa ganhar essa direção. Precisamos descansar na providência de Deus, sabendo que Ele está no controle de tudo. Mesmo que as situações sejam difíceis, mesmo que tempestades apareçam no horizonte, mesmo que os montes estremeçam, Deus continua no controle da situação. Nosso Deus está assentado sobre um alto e sublime trono, e Ele governa céus e terra. Nossa vida está segura em suas poderosas mãos. A graça de Deus nos mantém de pé nas desafiadoras batalhas da vida. Aleluia! Quantas vezes nós nos levantamos e dizendo assim: ah, Senhor, como vai ser o dia? Como tem sido difícil? Mas louvado seja Deus, porque a bondade e a misericórdia do Senhor tem nos seguido, tem nos acompanhado todos os dias. E é essa graça que nos mantém de pé nas desafiadoras batalhas da vida. A graça de Deus nos consola nas amargas provações. A graça de Deus nos reveste de forças para cumprir diligentemente aquilo que Ele nos confiou. E quando eu estou falando aquilo que Ele nos confiou, meu amado, eu não só estou falando em questão da igreja. Eu estou falando do teu trabalho, da tua labuta diária. A graça de Deus nos enche de doçura e esperança, mesmo em meio aos dias difíceis. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Está lá em Romanos 15:13. Ai, como eu amo essa expressão. Lá em casa tem um quadrozinho que a gente vai colocando as coisas para não esquecer isso, porque a idade não só chega, mas são tantas informações, né? E tem lá no quadrozinho: o Deus da esperança. O Deus da esperança, que nos enche, que nos fortalece, que nos leva a caminhar. Josafá buscou a Deus em oração. Josafá colocou a sua confiança em Deus.
Josafá ouviu atentamente as instruções. Ouça, ouça. As coisas não se resolvem segundo o seu raciocínio. As coisas não se resolvem segundo o seu conhecimento. As coisas não se resolvem segundo a sua habilidade. As coisas não se resolvem segundo as suas competências. Deus usa isso, Deus usa. Mas há instruções vindas de Deus para você. Márcio, mete o pé aí. 2 Crônicas 20, do 13 ao 19. Ô, glória! Todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matatias, levita, dos filhos de Asaf. Aleluia. E disse: Dos filhos de dai Asaf. ouvidos todo o Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, Eita Deus. nem vos assusteis. Aleluia. Por causa dessa grande multidão. Aleluia. Pois a peleja não é vossa, Oh, glória. mas é de Deus. Aleluia. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis que pelejar. Enquanto o Márcio está lendo, você pode dizer assim: glória a Deus, aleluia. Vai, Márcio, nesse encontro. Tomai posição. Aleluia. Ficai parados Glória a e Deus. vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Aleluia. Ouça as instruções de Deus. Quando todos os homens, mulheres e crianças se reuniram para falar com Deus em oração, Deus se manifestou e falou com ele, lhes trazendo a sua palavra. Através da oração falamos com Deus. Por intermédio da palavra, Deus fala conosco. Em resposta à oração, o Senhor exorta o seu povo: não tem mais, não tenham medo, me dê, lance sobre mim. Lance sobre mim a sua preocupação, lance sobre mim a sua ansiedade, lance sobre mim o seu medo, lance sobre mim a sua inquietude, lance sobre mim a sua incerteza, lance sobre mim o seu desconforto, lance sobre mim a sua angústia. Não temais. O Senhor encorajou o seu povo a não olhar para as circunstâncias e não temer as ameaças do inimigo. Deus lhes acalmou o coração, dizendo: pelejarei por vocês. Não, Judá, vocês não lutarão. Judá, você não lutará. Eu, o Senhor, lhes darei a vitória. Você não lutará. Não é pela força do seu braço. Não é pela força do seu braço. Você pode repetir isso comigo? Deus lutará por mim. No 3, visto como vocês já estão esperando o 3, né? 1, 2, 3. Deus lutará por mim.
que esta palavra encontre lugar no nosso coração. Não terminei ainda não, falta um último ponto. Mas essa palavra que Deus, Ele tem lutado as suas guerras. Deus tem lutado por você. Às vezes você acha que não, porque você tem um raciocínio. Como o Tia falou aqui, o raciocínio de Deus vai muito além. E Ele não olha para o meio. Ele não olha para o momento. Ele tem conectado nele mesmo. Ontem, hoje e amanhã. O Senhor lhes daria a vitória. A palavra gerou fé no coração do seu povo. E o olhar do povo ganhou a direção certa. Olhos no Senhor, que está acima e no controle de todas as coisas. Aleluia. Vamos abrir bem rápido em Lucas 5:5. Eu disse que seria antes, né, Márcio? Mas 5:5. O que aconteceu ali? A pesca maravilhosa. Ouça as instruções. Às vezes as instruções não batem. Como é que alguém que pescou a noite toda volta para o mesmo lugar para pescar? Mas ouça as instruções. Diz aí, Márcio. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Aleluia. Sobre a tua palavra. Sobre a tua palavra. O nosso quarto e último ponto. Lute com as armas que o próprio Deus te dá. Márcio, vamos embora. 2 Crônicas 20, do 20 ao 30. Relógio, para. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoá, e saíram eles. Pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguro. Credes nos seus profetas, e prosperareis. Aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor que, vestido de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus dizendo: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia se ajuntaram no vale da bênção, onde louvaram ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênção até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Aleluia! Márcio já vai abrindo em Atos 16:25. O povo lute com as armas que o próprio Deus dá. O povo substituiu o medo
pelo louvor. Eles enfrentaram os exércitos inimigos, não com armas carnais, mas com o louvor. Eles não louvaram depois que os inimigos foram derrotados. Louvaram para derrotar os inimigos. O louvor muda circunstâncias. O louvor muda o nosso coração. O louvor muda a nossa alma. O louvor não é o resultado da vitória. O louvor é a causa da vitória. O louvor transforma o vale da ameaça em vale de bênção. O louvor não é apenas arma de combate, é sobretudo o grito da vitória. Aleluia. Não louve a Deus apenas depois da tempestade. Louve a Deus no meio da tempestade. Podemos adorá-lo mesmo em meio ao sofrimento. Então louve, simplesmente. Precisando louve, não importa, louve. Aleluia! Aleluia! Podemos adorá-lo mesmo em meio ao sofrimento. Podemos louvá-lo mesmo sob as ameaças, sob o perigo. O louvor é um ato de confiança a Deus, apesar das adversidades. Lembre-se, isso aqui é importante, muito importante. Adorar não é estratégia para fazer Deus agir. Não. É uma resposta, porque sabemos que Ele agiu e continuará. A agir. O que foi que aconteceu, gente, com Paulo e Silas? Atos 16, 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Aleluia. O que foi que aconteceu? Terremoto. O ambiente era desfavorável. E as circunstâncias conspiravam contra qualquer preparação para o louvor. A situação era difícil e o momento era de dor. Mas, contudo, todavia, em vez de se renderem à murmuração, abriram os lábios para louvar a Deus. Grupo de louvor, venha para cá. Quando os problemas parecerem sem solução, quando as situações forem adversas, quando as forças parecerem faltar, façamos como Josafá. Ore, coloque sua confiança em Deus, ouça as instruções que Ele tem para lhe dar e lute com as armas que o Senhor lhe dará. E o inimigo será desbaratado.